Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se. Reverendas irmãs, meus amados irmãos, também aqueles que nos acompanham de suas casas. Hoje nós celebramos a festa de São Lourenço, mártir. Ele que foi diácono do Papa São Sisto II e acostumado, assim como diácono, a sempre ajudar as santas missas, sempre estar presente durante o sacrifício. Quando o Papa São Sisto II ele foi preso e levado assim para o martírio, ele, o diácono São Lourenço, dirigiu-se essas palavras, as seguintes palavras para o Papa, dizendo: para onde vais, meu pai, sem seu diácono? Tu nunca subiste ao altar para fazer o sacrifício sem mim. Como agora podes oferecer o sacrifício da sua vida sem me levares junto? E o Papa vai profetizar dizendo que dentro de 3 dias ele também entregaria sua alma a Deus. O que realmente ocorreu, ele foi preso e assim recebeu a coroa do martírio, sendo queimado vivo, colocado sobre uma grelha. E assim, meus amados irmãos, nós vemos como em todos os santos que deram a sua vida por nosso Senhor, que eles foram capazes de suportar qualquer sacrifício por amor a nosso Senhor, porque o amor que eles tinham a Deus era maior do que o sofrimento que eles passavam. E quanto, meus amados irmãos, isso nos ensina com relação à nossa vida, de também suportarmos os pequenos sacrifícios da nossa vida. Quando o nosso amor a Deus é grande, quando o nosso amor a nosso Senhor é tão elevado, nós somos capazes de suportar qualquer sacrifício. E não suportarmos por suportar, mas suportarmos com generosidade e com amor, como um caminho que nos conduz ao céu, que nos conduz à eternidade. Os santos, meus amados irmãos, sempre, e nós olhamos assim para a vida de São Lourenço, ele mais amou a Deus e não deixou-se seduzir-se pelo mundo. Devemos também aprender isto, amarmos cada vez mais a Deus e não deixarmos-nos seduzir pelo mundo. O mundo sempre vai procurar de todos os modos nos atrair para si, nos distanciando daquilo que realmente importa na nossa vida. Mas devemos, como cristãos, amarmos cada vez mais a nosso Senhor e deixarmos estas seduções do mundo longe, distantes de cada um de nós. Devemos, meus amados irmãos, sempre na nossa vida, como sempre ao iniciar o nosso dia, termos diante dos nossos olhos como vai ser o nosso dia. E é possível que ao longo de cada dia eu possa caminhar por dezenas de estradas diferentes. Isso é uma possibilidade. Eu posso fazer diversas escolhas no meu dia a dia, porque eu tenho potências para todas elas. Eu posso fazer muitas coisas no meu dia. Possibilidades, meus amados irmãos, de escrever a minha história ou de trair a minha história, de vivê-la mais intensamente ou menos intensamente, de fazer algumas coisas que devo fazer ou abrindo mão de tantas outras coisas que eu deveria fazer, mas não faço porque eu não gosto. Certo, meus amados irmãos, então, que ao longo deste dia eu posso ser tanta coisa. Se há tantas possibilidades no meu dia para eu escolher, é preciso que eu possa calcular, então, a rota que eu vou tomar naquele dia. Por isso é tão importante a oração da manhã, o nosso oferecimento do dia, é nós termos diante de nossas mãos este mapa que vai nos conduzir até o final daquele dia. E calcular, meus amados irmãos, a rota, tendo como norte a seguinte questão:
no fim deste dia, quem eu quero ter sido? Eu preciso sempre refletir esta questão à luz do sentido da minha vida, à luz dos valores, à luz da minha vocação. Quando eu fizer o meu último exame de consciência, que é importante que todos nós façamos no final do nosso dia, fazemos o exame de consciência, nós nos perguntarmos o que eu gostaria de encontrar diante desse exame de consciência. Se é importante que no início do dia eu precise traçar uma rota, como eu quero viver esse dia? Com que intensidade? Onde eu quero chegar ao final desse dia? Quem eu quero ter sido no final desse dia? Isso, meus amados irmãos, faz-nos viver mais atentos, viver melhor, com mais entrega a nosso Senhor. O problema de não oferecermos o nosso dia, de não pensarmos nessas coisas, de não termos na nossa mão esta rota que devemos tomar, que nos aponta um norte, é que eu fico a todo momento consultando o que me apetece naquele momento. Se eu não tenho diante dos meus olhos o sentido da minha vida, os valores, qual o caminho que eu vou percorrer aquele dia, eu vou acabar sempre nas minhas escolhas, escolhendo aquilo que mais me agrada, aquilo que me apetece, aquilo que me concede prazer. E por isso tomamos tantas decisões erradas na nossa vida. E nós temos consciência disso, torna-se um grande caos na nossa vida. E se eu sei aonde eu quero chegar, quem eu quero ser, e é exatamente que eu sei aonde quero chegar ao final desse dia, ao final da minha vida, que eu vou realizando aquilo que eu devo. Se eu tenho diante então dos meus olhos, para onde eu quero chegar, para quem eu quero ser no final da minha vida, então eu vou sempre cumprir aquilo que eu devo. É o que nós aprendemos sempre na vida dos santos, meus amados irmãos. Eles sempre tinham diante dos seus olhos a finalidade da sua vida, de chegar ao céu, de cumprir esta vocação que Deus colocou para cada um deles. E nós devemos também traçar a nossa vida deste mesmo modo. Nós temos um céu que nos espera, um céu para nós conquistarmos, que possamos então sempre ao iniciarmos o nosso dia, termos esta rota, julgarmos todas as situações que vamos encontrar no nosso dia, segundo o sentido da vida, os valores, segundo a minha vocação, para que eu possa fazer boas escolhas no meu dia. E ao final do meu dia, ao examinar a minha consciência, eu tenha a consciência mais tranquila de ter cumprido aquilo que eu deveria cumprir. Se neste final do dia, no meu exame de consciência, vejo ainda falhas que eu devo mudar, que eu acabei praticando naquele dia, procurar com um propósito sincero de no dia seguinte eu ser melhor e corrigir estas falhas. Então que São Lourenço possa nos ensinar a sempre entregar a nossa vida a nosso Senhor. Não vai ser pedido, meus amados irmãos, com certeza de nós, derramarmos o nosso sangue por Cristo. Mas devemos dar o nosso testemunho a cada dia, em todas as situações da nossa vida, morrermos cada dia para nós mesmos, para que cresça em nós a nosso Senhor, cresça em nós Cristo no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.